Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos para juntos podermos ler a palavra do Senhor e também meditar e orar juntos nessa sexta-feira de Páscoa, né? Quando os cristãos do mundo todo relembram a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus pela morte de Jesus, porque foi a morte de Jesus que nos trouxe salvação, que nos trouxe redenção. Cristo foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado pelos nossos pecados e ressuscitou como o leão da tribo de Judá, como aquele que venceu e que é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos, que virá um dia em glória para nos buscar. E nós então temos muito a agradecer a Deus e a relembrar nessas datas, mesmo que nós não possamos estar juntos no templo, mas nós devemos no nosso coração, no nosso lar, sozinhos com a nossa família, da maneira como for, nos prostrar diante do Senhor e mais uma vez dizer para Ele: Senhor, muito obrigado pela salvação que o Senhor me deu, muito obrigada pela obra redentora que o Senhor fez na minha vida através do sacrifício de Jesus. Que Deus possa estar nos abençoando a cada dia mais. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Mateus 5. Hoje nós vamos ler os versículos de 7 a 11. Mateus 5, de 7 a 11, continuando então as bem-aventuranças. Diz assim a palavra do Senhor: Abençoados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. E bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós, quando os homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Amém? Jesus Cristo continua então e agora ele fala dos misericordiosos. A misericórdia, irmãos, é uma virtude que não pode faltar na nossa vida cristã, pelo simples fato de nós termos alcançado misericórdia da parte de Deus. Quando Jesus Cristo veio e morreu, Deus nos ofereceu então misericórdia de uma forma graciosa. Não há mérito nenhum nós que recebemos a Cristo ou que recebemos a misericórdia de Cristo. Ele deseja que os nossos corações, as nossas atitudes imitem então a misericórdia que ele teve para conosco. Lá na parábola do credor compassivo, né, Jesus então dá um exemplo disso, de como deve ser o nosso comportamento. Nós somos o servo devedor, nós devíamos uma dívida que nós não podíamos pagar e Cristo teve misericórdia de nós. A morte de Jesus na cruz nos ofereceu redenção, propiciação, Cristo pagou a nossa dívida. O apóstolo Paulo, que disse, né, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele era o principal, ele então fez um resumo de como nós devemos enxergar o ato de Cristo, como ato de graça, falando que a salvação então é pela graça, ele não vem pelas obras, para que nenhum de nós possa dizer que é merecedor. Nós não merecíamos, mas Cristo nos salvou. Então, se Cristo nos perdoou, se Cristo nos salvou, se Deus usou de misericórdia para conosco, nós devemos ser misericordiosos para com os outros, né? Às vezes a gente esquece disso e esquece também da compaixão que nós devemos ter pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelo nosso próximo e até pelos nossos inimigos. Então, a Bíblia diz que para que nós alcancemos então a misericórdia de Deus, nós precisamos ser misericordiosos. Nós precisamos mostrar com o nosso viver o quanto nós queremos imitar a Cristo e o quanto a obra que Ele fez nas nossas vidas fez diferença no nosso proceder, na nossa maneira de viver, né? Aquela pessoa que é misericordiosa, ela tem um espírito perdoador, ela tem um espírito compassivo. E isso é uma virtude que nós só adquirimos quando nós aprendemos a viver como Cristo viveu. Então foi por isso que Cristo disse: olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O Senhor Jesus fecha a parábola lá do devedor e do credor misericordioso, falando que o Senhor vai fazer assim conosco se nós perdoarmos a quem nos ofendeu. A misericórdia não é opcional para o cristão, né? A misericórdia deve ser o reflexo da misericórdia de Cristo nas nossas vidas. E aí ele continua dizendo: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Puro de coração é alguém que é genuinamente puro no seu interior. É alguém que tem a pureza de Cristo no seu coração, né? A
aquelas pessoas que têm uma mente que não é alimentada pelas imundícias do mundo, pelas coisas mundanas, mas uma mente que é alimentada pelos preceitos, ensinamentos, pelaquilo que Deus então quer de nós. A Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso e que a maldade que há em nós procede dele, né? Então, e coração na Bíblia é a mesma coisa de mente, na nossa mente humana. Então, aquilo que nos contamina é o que está no nosso coração. E para que nós sejamos puros de coração, nós precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos limpe de toda a imundície do pecado. E nós precisamos ter a vontade de obedecer a Deus e não fazer aquilo que o mundo manda, mas fazer aquilo que Deus espera de nós. Eu li uma frase hoje que diz o seguinte: olha, o céu, Jesus, quando Deus manda, o céu obedece, o mar obedece, a natureza obedece, toda a criação obedece. Nós somos os únicos seres que temos uma vontade muito grande de desobedecer, de relutar contra as ordens de Deus. Então, para que nós sejamos puros de coração, nós precisamos nos limpar da imundície do mundo e colocar então dentro dos nossos corações aquilo que é a vontade de Deus. Martinho Lutero uma vez disse o seguinte: olha, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Você pode não conseguir evitar um pensamento ruim, mas você pode evitar que aquele pensamento ruim vá para frente e se torne um ato ruim, uma coisa ruim na sua vida. Então nós precisamos controlar as nossas mentes, e nós só controlamos as nossas mentes quando nós pensamos naquilo que é espiritual. Então, ser puro de coração significa nos abster da imundície do mundo e colocar nas nossas mentes, no nosso coração, aquilo que é espiritual, aquilo que vem de cima, aquilo que é da vontade de Deus. E a Bíblia diz que os puros de coração verão a Deus, ou seja, eles não só terão uma compreensão maior de Deus enquanto estiverem aqui, como verão a Deus um dia face a face. Depois, Cristo diz: bem-aventurados pacificadores. Pacificadores são aquelas pessoas que buscam a resolução de seus conflitos por meio de uma imediata apresentação de desculpas e atos de restituição, né? Aquela pessoa, então, que recusa a vingança e que coloca a sua humildade a serviço e amor dos seus inimigos, o que é muito difícil. O pacificador é aquela pessoa que promove a paz em toda e qualquer circunstância. Cristo era assim, né? Cristo, ele promovia a paz quando as pessoas queriam, então, resolver as coisas de um modo, usando a violência humana, usando o jeitinho do mundo, né, de resolver as coisas. Cristo dizia: não é assim. Eu vim para trazer paz, né? Eu vim para trazer vida em abundância. Cristo era pacificador e nós também devemos ser, né? Essa bem-aventurança, ela se refere àquelas pessoas que promovem a paz no seu dia a dia, no seu lar, entre os seus amigos e também entre os seus inimigos. A maior promoção de paz que Cristo fez foi entre Deus e a humanidade. Ele trouxe paz entre Deus e o homem. Nós estávamos separados pelo nosso pecado. E Cristo, então, nos reconciliou com Deus. Ele foi pacificador quando ele nos trouxe, então, a nossa reconciliação com Deus. E a Bíblia fala que aqueles que forem pacificadores serão chamados filhos de Deus, ou seja, você vai ser parecido com Cristo. As pessoas vão reconhecer Cristo em você quando você for pacificador. E do mesmo jeito que Cristo nos reconciliou com Deus, nós temos o ministério da reconciliação, de trazer as pessoas até Cristo e de mostrar para elas que a verdadeira paz é aquela que vem de Cristo. E a última bem-aventurança: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Nós estamos chegando num tempo em que a igreja vai ser perseguida. Aquelas pessoas que buscam Jesus, aqueles cristãos que querem viver de acordo com a vontade de Deus, vão ser perseguidos. Às vezes nós já somos moralmente perseguidos, porque nós somos às vezes ridicularizados pela nossa postura como cristãos. Às vezes as pessoas querem que nós façamos as coisas que o mundo faz e nós dizemos não e somos ridicularizados por isso. Mas Cristo diz que quando nós sofremos por amor ao nome dele, nós somos felizes, nós somos ricos, nós somos abençoados. E ele diz então: olha, se você estiver sofrendo por mim, você vai receber a recompensa, o galardão por isso. Os apóstolos foram perseguidos, morreram de uma forma cruel, mas eles
tiveram o prazer de dizer, olha, eu estou morrendo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E nós também devemos considerar como motivo de alegria padecer, desde que esse motivo de padecimento seja o amor ao nosso Deus, à sua palavra e aos seus ensinamentos. O que ele fez por nós, irmãos, na cruz do Calvário não tem preço. E nós não devemos nos rebaixar às coisas do mundo e nos esquecendo do que Cristo fez por nós, do sacrifício que ele fez por nós na cruz do Calvário. Nós devemos ter como alvo, cada dia mais, olhar para Jesus, que foi o autor e o consumador da nossa fé e que fez por nós um sacrifício que ninguém poderia pagar, que pagou por nós um preço que nós não tínhamos. Ele fez por nós o que nenhum outro homem poderia fazer, porque só ele foi perfeito, foi santo. Então ele nos comprou por um preço, por um bom preço. E nós não devemos esquecer disso, nos aliando ao mundo, buscando viver da forma como o mundo vive. Mas nós devemos sempre viver de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. Nós devemos ter um compromisso de fazer aquilo que Deus manda. O evangelho não é um compromisso amistoso, como as pessoas têm feito hoje, né? Eu sigo a Cristo, mas eu também tenho a minha vida e eu faço as coisas do jeito que eu quiser ou do jeito que eu entender. Não é isso, né? O Evangelho de Cristo fala de transformação, de mudança, de conversão, de abandono do pecado. E se nós não procedermos assim, é porque nós não recebemos a Cristo verdadeiramente como Senhor das nossas vidas. Então, que nós possamos pensar sobre isso, né? Sobre viver como Cristo viveu, porque Ele nos comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Amém? Amém. Vamos orar nesse instante. Vamos continuar orando pelos nossos pedidos. Nós temos orado e muitas pessoas têm relatado, então, irmãos, as bênçãos que têm recebido, né, através das nossas orações. Hoje a irmã Maria de Fátima me mandou um recado agradecendo a Deus pela melhora que a amiga dela, a Fátima, teve. Vamos lembrar, continuar orando pela Fátima, assim como por todos os enfermos, né? Os irmãos da nossa igreja que são idosos, aqueles que estão enfermos. Vamos orar por todos, para que Deus esteja abençoando. Vamos orar pelos não crentes, né? A família da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, que sempre pedem, da irmã Roseli, da irmã Marli, né? A Sueli, amiga da irmã Lucineide, o Fausto, a sua família, também os pais das nossas crianças adolescentes, também os esposos das nossas irmãs. Vamos orar para que Deus esteja fazendo uma obra de transformação na vida dessas pessoas. Vamos orar também pelo Brasil, pelo mundo, por toda essa situação que nós estamos vivendo. Nós sabemos que Deus está controlando. Vamos orar pelos nossos governantes, para que Deus dê então sabedoria, para que eles façam aquilo que é melhor. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão precisando de emprego, que estão passando por alguma dificuldade financeira, que o Senhor coloque a sua mão de poder sobre a vida deles. O Senhor é aquele que dá tudo que nós precisamos, né? Ele supre as nossas necessidades e nós precisamos crer nisso. Também pela igreja, para que Deus esteja abençoando, por aquelas pessoas que estão fora do Brasil, né? São os nossos pedidos de sempre, as pessoas que nós temos colocado diante do Senhor, e vamos colocar mais uma vez crendo que o Senhor Deus pode fazer aquilo que nós não podemos e que Ele tem algo muito bom para cada um de nós, né, nas nossas vidas. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, Senhor, como é bom estar na Tua presença. Ó Deus, como é bom desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós. Nesse instante, ó Deus, queremos Te agradecer pela obra redentora que o Senhor fez na cruz do Calvário. Ó Deus, um dia o Senhor mandou seu Filho para morrer no nosso lugar. E assim o Senhor nos deu acesso completo, ó Deus, à Tua presença. O Senhor nos deu a condição de sermos redimidos, de sermos salvos, de sermos libertos do pecado. Ó Deus, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muito obrigada pela justificação dos nossos pecados. Muito obrigada pela ressurreição de Cristo, porque foi através da ressurreição de Cristo que os nossos inimigos foram vencidos. Ó Deus, nós conseguimos a vitória sobre a morte, sobre o pecado, ó Deus, sobre o inferno, e hoje nós temos uma vida eterna garantida, reservada ao lado de Cristo. Senhor, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, Te pedimos por cada pedido, ó Deus, que foi feito. Ó Deus, cada irmão, abençoa cada irmão que compõe a Tua igreja nesse momento, cada família, cada lar, cada criança, cada adolescente. Ó Deus, que
que o Senhor venha com a tua mão de poder, dando saúde àqueles que necessitam, cura, ó Deus, também trazendo abundância, sustento material, sustento espiritual, ó Deus, aqueles que estão tristes, desanimados, que o Senhor traga consolo, que o Senhor traga paz, que o Senhor encha a sua vida de alegria, ó Deus, e de esperança. Ó Deus, te pedimos também por aqueles não crentes, nossos familiares e amigos, os familiares dos nossos irmãos da igreja, os filhos da irmã Maria de Fátima, ó Deus, seu neto, seu irmão. Também te pedimos pelos pais, ó Deus, das nossas crianças e adolescentes, pela família da irmã Roseli, do irmão Tim, da irmã Helenita, da irmã Marli. Ó Deus, te pedimos pelos esposos das nossas irmãs que não são crentes ainda. Ó Deus, que nesses dias que essas pessoas possam estar experimentando uma experiência contigo, que o seu Espírito Santo possa transformar a vida delas. Nós te rogamos por essas pessoas nesse instante. Nós apresentamos diante do Senhor a vida de cada uma delas. Ó Deus, que a tua graça se faça manifesta. Ó Deus, tem misericórdia. Te pedimos também, ó Deus, por aqueles que estão passando por um momento de enfermidade com o coronavírus. Que, ó Deus, que onde eles estejam, que a tua santa mão de poder esteja restaurando. Aquelas famílias que estão enlutadas, que o Senhor tenha misericórdia. Cuida do nosso país, cuida do nosso mundo, cuida dos nossos governantes, da sabedoria para cada um deles, para que eles possam fazer conforme a tua vontade. E nos ajuda a permanecer fortes, fortalecidos, firmes na tua fé e na tua palavra. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos. Ó Deus, graças nós te damos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nós te exaltamos, bendizemos o teu nome nesse instante. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.